E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez à Forja Cinéfila. E no vídeo de hoje, bom, só o que eu posso dizer é que os pedidos de vocês, os seus desejos foram realizados, porque hoje vou dar início à primeira parte da saga Aladdin. Porém, sabem qual que era o meu desejo para hoje? I want to die. Bom, vocês sabem, o like de vocês, porque se vocês puderem deixar o like, vai ajudar demais, como vocês já sabem. Se puderem se inscrever, a ajuda vai ser ao quadrado, e se ainda puderem compartilhar e ativar o sininho, cara, vocês sabem, a ajuda vai ser ao cubo. Então, se já me ajudaram a realizar esse desejo meu, cara, bora pro vídeo. Aladdin, esse clássico da Disney, é um filme de 1992 que foi inspirado em um conto que estava na coletânea, de contos e tal, As Mil e Uma Noites. E o conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa se baseia em um jovem que é todo inconsequente, não liga para o futuro dele, mesmo após a morte do pai dele, até que um dia um feiticeiro Mago é implacável. tenta usar ele para que o Aladdin entre em uma caverna e busque uma lâmpada mágica que tem supostamente um gênio ou djinn dentro dela e traga para o feiticeiro, e ele oferece algumas riquezas e tal, mesmo que no fim ele só esteja enganando o Aladdin. Que isso? A trairagem! Após algumas coisas, o Aladdin acaba ficando preso dentro da caverna com a lâmpada, então ele pede para se tornar um príncipe, um adulto e tal, se casa com a princesa, a vida dele muda pra caramba, daí o feiticeiro tenta voltar, usam umas artimanhas lá, o Aladdin acaba matando o feiticeiro. Depois o irmão do feiticeiro volta, anos depois, para tentar vingar o irmão. O Aladdin mata ele também. Se eu pudesse, eu matava 1000! E depois disso ele e a Jasmine, ou a princesa, filha do sultão, porque aparentemente no conto ela não tem nome, vivem felizes para sempre. O filme Aladdin, de 1992, esse clássico instantâneo maravilhoso, foi dirigido por Ron Clements e John Musker, produzido por ambos também, tendo roteiro por todas essas pessoas aqui, ou aqui, independente, produzido pela Walt Disney e distribuído pela Buena Vista Pictures. O filme veio na época renascentista já da Disney, que foi a época onde os clássicos deles começaram a brilhar ainda mais, ou melhor, onde eles passaram a fazer o que hoje em dia é considerado os clássicos deles, e já vinha logo em seguida de A Pequena Sereia, inclusive vinha com os mesmos diretores de A Pequena Sereia. Diretores esses que também fariam Moana, Hércules, O Planeta do Tesouro, A Princesa e o Sapo, entre outros. Eles são responsáveis por alguns dos maiores clássicos da Disney. É a verdade, não minto. E a história do filme se baseia em torno de um jovem ladrão chamado Aladdin. Problema? Que nada. Isso é problema quando nos pegam. É problema. E em torno de Jasmine, a princesa do sultão que vive no castelo e tal, e que precisa se casar com alguém pela tradição. Papai, eu detesto ser forçada nisso. Se eu me casar, quero que seja por amor. E ali no castelo também tem outra figura importante, que é o Jafar, que é o vizir do sultão, o conselheiro dele, que fica visível desde o primeiro momento que não é uma pessoa muito boa e que ele tá atrás da lâmpada, no caso, nas cavernas dos tesouros. Ah, Jafar, o meu conselheiro de confiança. Eu preciso com urgência de sua sabedoria. E após a Jasmine fugir do castelo para ver como era Ágraba, a cidade onde ela sempre viveu, mas viveu presa no palácio, ela sai vestida como uma pessoa normal só para ver como a cidade é e tal. E nesses desencontros aí ela acaba encontrando o Aladdin e acaba já tendo uma química ali entre os dois. Porém, antes que algo possa se desenrolar mais ali, guardas aparecem e levam a Jasmine pro palácio de novo e levam o Aladdin preso, a pedido de Jafar. É lamentável. Jafar, através de disfarce e uns planos, leva o Aladdin para a Caverna do Tesouro, onde é dito que só um diamante bruto pode entrar, e tenta fazer com que o Aladdin pegue a lâmpada mágica para ele. E após muita treta lá dentro da caverna, de que eles não dá boa, quando eles estão tentando fugir com tudo desmoronando já, o Jafar se revela. Que isso? A trairagem! E o Aladdin acaba caindo na caverna toda desmoronando e tal, junto com a lâmpada e o Abu, que é o macaquinho dele, e um tapete mágico que ele encontrou. Após isso, ele vai acidentalmente liberar o gênio, e tem a voz feita pelo nosso saudoso Robin Williams, uma das pessoas mais talentosas que teve na indústria da comédia. E com a ajuda do gênio, ele consegue escapar da caverna, e com o poder do gênio, se torna um príncipe. Se agarre no turbante, garoto! Faremos de você um astro! Para poder se tornar um pretendente para a princesa. E a partir disso, a trama do filme vai se desenrolando de uma forma incrível, muito divertida,
e é muito bom. O filme, como eu disse, foi um clássico instantâneo, tendo algumas das canções mais famosas da Disney, como A Whole New World, do Aladdin e a Jasmine, Arabian Nights, a música do início, A Friend Like Me, entre outras. A animação é cheia de mensagens sobre humildade, sobre nunca esquecer quem você é e tal. Mesmo que sem grandes reviravoltas e tal, é uma história bem assim, manjada, ela é divertida de assistir porque os personagens são cativantes, o Aladdin é um protagonista muito bom, a Jasmine é uma princesa muito forte, muito corajosa e tal, é muito legal também. E, obviamente, o gênio é o grande destaque do filme. 10 mil anos! Me deixaram com um bruto torcicolo. Aguenta aí. Uau! Uau! Como é gostoso ficar fora dali! É muito lindo. O Jafar é um vilão, assim, ele é um vilão memorável. E eu digo isso porque realmente ele é um dos mais lembrados. Porém, não necessariamente ele é um vilão bom, assim, cheio de motivação, camada e tal. Na verdade, a única motivação dele é querer ter Agrabah pra ele. Nada mais. Ele é um desses vilões, assim, que ele só busca o poder total, dominar tudo. Mas ele é muito interessante porque ele é sarcástico, ele é cínico, ele tem o Iago junto dele, que é um personagem muito bom também, muito engraçado, muito irônico e sarcástico, muito bom também. Tem o Sultão, que é muito engraçado, tem muitos personagens bons nesse filme, mas, obviamente, o grande brilho é justamente pro gênio, porque o que o Robin Williams fez com esse personagem foi incrível. Certamente que sim. É cheio de improvisações, cheio de imitações ali que ele faz na voz e tal. E é um personagem que ele só é tão memorável graças ao Robin Williams, porque ele não tinha como ter essa insanidade realmente nas cenas dele e tal, se não fosse o Robin Williams dando o ar dele. Porque aquilo que a gente vê no filme não era o gênio original. E muito daquilo foi criado ali a partir dos improvisos do Robin Williams, que foi criando uma personalidade a mais para o gênio. E as cenas dele são muito lindas, porque o filme em si é muito lindo, é muito colorido, muito bonito, a animação é muito linda. E as cenas do gênio são insanas, é cheio de quebra da quarta parede, imitações. E, cara, é muita coisa sempre acontecendo em tela quando o gênio tá em tela, realmente. Só isso. 3, 1, 2, 3. Sem reembolso e sem reclamação. Só posso estar sonhando. Eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. E com canções incríveis, animação mais incrível ainda, um elenco não muito conhecido tirando Robin Williams, que conseguiu realmente entregar um trabalho incrível. Tudo isso faz com que Aladdin seja um dos maiores sucessos até hoje da Disney. O filme teve orçamento de 28 milhões e arrecadou 504 milhões. É muito dinheiro, além de que, obviamente, caiu nas graças do público e da crítica, e é um baita de um filme incrível que todo mundo precisa assistir pelo menos uma vez na vida. Muito obrigado. Em 94 tivemos a sequência do Aladdin, que seria O Retorno de Jafar. E sequência eu digo eu porque esse filme ele funciona muito mais como um spin-off. Na verdade ele não funciona. É verdade. Mas eu vou dizer que ele funciona mais como um spin-off só pra ilustrar melhor a ideia. Porque ele é um filme muito mais sobre o Iago, sabe, o papagaio do Jafar. E esse filme mudou toda a equipe. Colocaram agora esses dubladores aqui que nunca mais fizeram nada de relevante. Esses roteiristas. E principalmente trocaram o compositor do filme. No caso, antes era o Alan Menken. Na verdade foi ele com o Tim Rice, com Ashman, mas, assim, um deles acabou falecendo na metade, os outros assumiram o projeto, então foi um trabalho conjunto, assim, entre os três realmente que deu o brilho. E eram compositores incríveis, e aqui eles colocaram Mark Waters, que muitos consideram o trabalho dele competente nesse filme, eu não considero, eu acho ele horrível, eu odeio as músicas desse filme. Eu te odeio! E esse filme nada mais é do que uma introdução, entre aspas, à animação que viria depois, porque... Como vocês já devem saber, algum tempo depois foi lançado uma série animada de Aladdin, que deu muito sucesso, as pessoas adoram e tal, até por ser um clássico e tal. E esse filme, ele nada mais é do que uma introdução à animação. A série animada. E esse filme nada mais é que uma introdução a essa série animada. Realmente, ele só tá ali, ele não tem desenvolvimento nenhum. Aladdin e Jasmine ainda estão pra se casar. O vilão vai continuar sendo o Jafar, porque eu não vou spoiler sobre o final do primeiro filme, mesmo que eu acho que todo mundo já deve ter assistido, mas ainda assim, o vilão aqui continua sendo o Jafar, junto de um outro personagem novo chamado Abismal, e aqui vai ter a mudança do Iago para ele começar a se enturmar ali com o Aladdin, com a Jasmine, que aqui vai ser o único spoiler que eu vou dar, que na série animada o Iago faz parte do grupo dos protagonistas. Então aqui, esse filme não tem nada demais, além realmente de explicar por que o Iago vai estar com eles e por que o Abismal é o novo vilão.
Você tá falando sério? Só. Ele não desenvolve nada e ele só serve pra mostrar essa mudança do Iago, é uma história sobre o Iago e tal. E a trilha sonora dele é horrível. Zabacabadabra. A vovó é macabra. Bem louco. A animação é totalmente inconstante. Ele fica mudando toda hora e cada mudança é mais horrível que a outra. É muito medonho o filme, visualmente falando. O enredo é tenebroso porque, cara, é muito ruim. E o Robin Williams, depois de algumas tretas com a Disney por causa do primeiro filme, tinha um contrato de que ele não apareceria, ele não seria o chamariz do filme, ele também não queria aparecer muito nas artes promocionais. Ele é tímido ou ele não tá interessado? Deu uma treta, ele saiu do filme e aqui colocaram Dan Castellaneta, que tem um trabalho competente, ele tenta imitar um pouquinho do ar ali do Robin Williams, mas não dá certo. A falta do Robin Williams pesa no filme demais, não tanto só no gênio também, mas muito mais no aspecto geral de humor no filme, porque esse filme, ele não é engraçado, você não consegue rir nesse filme, não consegue. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Você vai assistir o filme de cara fechada o tempo inteiro. A dublagem em português do filme é um pouco... Aqui, nesse segundo, é um pouquinho melhor do que o original, mas não muita coisa, porque realmente não tem muito como salvar esse filme. Ele foi massacrado pela crítica e foi lançado diretamente pra vídeo, então não tem como saber certinho a questão de quanto o filme faturou e tal, mas foi muito mal, com toda certeza. Até pelo marketing, porque muitas pessoas nem sabiam que aquele filme iria sair, e muitas pessoas até hoje não sabem que esse filme existe. Mas ele existe e se você não conhecia ele, continue sem conhecer porque é bem melhor pra você. Nice. Tanto é que ele nem tem o nome Aladdin no título. É simplesmente O Retorno de Jafar. Justamente porque, como eu disse, aqui o Aladdin não é mais o protagonista, aqui é o Iago. Então, sabe, é um filme que os caras fizeram assim, de qualquer jeito, só pra dizer, ó, você quer assistir a série animada? Então, aqui é como tudo começa a acontecer, beleza? Só pra ter uma desculpa para os eventos que vão acontecer depois. E após isso, saiu realmente a série animada, que teve 3 temporadas, seguia a mesma linha do segundo filme, com a mesma equipe e tal, porém ela, como uma série animada, funcionava. Porque em uma hora não funcionava, mas em pequenos episódios aquilo era legal e foi querido pelo público e é até hoje relembrado com carinho. Mas isso também não foi a única apresentação do Aladdin fora dos filmes. Também teve spin-offs com Hércules, Mickey Mouse, além de vários jogos e coisas do tipo e tal. Então é algo que se espalhou para o resto da cultura e não ficou apenas nos filmes. Enfim, em 96 teríamos o desfecho da trilogia, que seria Aladdin e os 40 Ladrões, no original Aladdin and the King of Thieves, e o Rei dos Ladrões. E aqui, diferente do segundo, a gente vê uma evolução já da história. Finalmente as coisas caminharam um pouquinho mais, o que já é interessante por si só, mesmo que não seja vai salvar o filme, porque esse filme também não tem muito como salvar. Aqui o Aladdin e a Jasmine realmente estão prestes a se casar já, e os vilões aqui são realmente os 40 Ladrões, que é um grupo de ladrões temido em toda a Ágraba e tal. Tem toda uma história por trás deles, mas que o filme também não faz muita questão de se aprofundar. Uau. E esses 40 ladrões, em um ataque deles, eles interrompem o casamento do Aladdin com a Jasmine, tem toda uma luta e tal, e é a partir de alguns acontecimentos que o Aladdin descobre que o líder deles é o seu pai, que ele achava que estava falecido. No. I am your father. Então é a partir disso que os eventos vão se desenrolando, com ele tentando encontrar o pai dele, entendendo o mundo do pai dele e tudo mais, enquanto a Jasmine fica com o gênio no palácio e tal, ambos preparando tudo pro casamento do Aladdin com a Jasmine. Esse filme, ele é uma clara evolução do segundo, ele funciona muito melhor, você consegue rir, até porque aqui Robin Williams voltou, porque a equipe mudou de novo, exceto a questão da trilha sonora, que continua sendo feita pela mesma pessoa. Mas o diretor agora é o Ted Stones, e os produtores também mudaram, roteiristas também, mas é todo mundo também pessoas que nunca mais fizeram algo de relevante, então, né? Mas, como eu disse, aqui o Robin Williams volta e você sente isso no filme. O filme ele é engraçado, você consegue rir nele, diferente do último. As canções conseguem ser mais interessantes que no segundo, não incríveis, não perfeitas, mas mais interessantes. A animação continua medonha, ainda continua bem difícil de assistir visualmente. O roteiro, como eu disse, é uma evolução do segundo. Aqui as coisas têm um caminhar melhor e tal, existe uma evolução já dos personagens e tal, mas também não é grandiosa, na verdade ela é bem fraca.
apenas melhor que a do segundo. O interessante desse filme, como eu disse, é a parte do gênio, realmente, porque agora é mais engraçado. Não só ele, na verdade, todo filme consegue ser mais engraçado graças ao Robin Williams. E em segundo lugar, a segunda coisa boa que o filme tem é que aqui ele tem o desfecho da história. Então aqui ele realmente fecha a história dos 3 filmes. E a cena, a exata cena ali final, onde ele fecha a história dos 3, cara, é algo que se você é fã de Aladdin e tal, principalmente lá do primeiro filme, vai te emocionar. O desfecho dele é muito legal e realmente é algo que vale a pena assistir. Talvez só ali a cena final, os últimos 10 minutos do filme vale a pena. Porque, como eu disse, o desfecho é muito massa. Mas ele também não escapa dos problemas de animação, de ritmo, que o filme se perde em alguns momentos. Ele é muito mais longo do que precisava ser. Ele não explora os 40 ladrões, que à primeira vista parece ser muito interessante, mas depois só um deles começa a ter uma pequena importância e olha lá ainda. Mas o fato de ter o pai do Aladdin, é algo clichê colocar pessoas da família e tal no filme, mas o fato de ser o pai do Aladdin aqui, isso dá um arzinho legal no filme. Pelo menos nas primeiras cenas entre os dois, as primeiras relações ali. Mas queira ou não queira, já é pelo menos um avanço da história e já é mais do que do segundo filme, que você via mais do mesmo apenas. Apesar de que uma coisa que pesa muito nesse filme é o gênio ficar o filme inteiro só no palácio e tal. Então ele tem muita pouca participação no filme, o que é triste e tal, mas que fica pior ainda, porque com tudo que acontece no filme, o gênio podia resolver muito facilmente. Então você precisa ter muita suspensão de descrença pra acreditar que, tipo, tudo aquilo tá acontecendo e que o gênio não podia resolver aquilo tudo facilmente. Ao invés disso, ele fica na trama ali com a Jasmine, de animar ela, arrumar as coisas pro casamento e tal. São cenas engraçadas, mas que você sente o filme inteiro de que, ó, isso que tá acontecendo, o gênio só estalando os dedos podia resolver. I am inevitable. Mas, enfim, como eu falei, é melhor que o segundo. É um filme ruim ainda, mas você consegue rir com ele se você abrir a mente e tal. E ele tem uma cena de encerramento, não só do filme, mas da história de Aladdin, que é muito boa. O filme foi massacrado pela crítica e também foi lançado em vídeo, então a gente não tem bilheteria e tal pra saber quanto o filme faturou. Mas, como eu disse, também não é um filme muito bom, e ele veio mais ali pra fechar a franquia e ganhar um pouquinho mais de dinheiro ali com merchandise e tal, pra lembrar o pessoal que o Aladdin existe. Mas, como eu disse, após isso, ainda a franquia não morreu, nunca vai morrer provavelmente. A gente sempre vai estar vendo o Aladdin presente em algum crossover e tal, em um jogo, volta e meia ele aparece em alguma coisa assim. E, recentemente, como vocês sabem, em 2019 nós tivemos o live action, que eu vou deixar pra falar no meu próximo vídeo, que eu vou poder explicar daí bem mais certinho, com mais calma, sobre o live action especificadamente. Nesse vídeo vamos deixar só aqui sobre as animações, mas fiquem no aguardo que o próximo vídeo já é sobre o live action, beleza? E vou fazer isso por quê? Porque assim fica bem mais fácil pra mim explicar pra vocês parte por parte e tal, sem precisar me apressar aqui ou no próximo vídeo. Assim eu consigo explicar tudo sem ficar muito pesado de informação pra vocês. Nunca teve um amigo assim. Então por hoje vai ser infelizmente isso. Espero que tenham gostado e tenham todos um bom dia e para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Picture. Diretores esses que também trabalharam... Porque, como vocês já devem saber, enquanto o gênio fica com a Jasmine no palácio.